Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos dar início à nossa primeira aula, do curso de parasitologia, e onde vamos falar um pouco sobre a parasitologia. Parasitologia, por definição, é o estudo dos organismos que vivem em íntima e estreita dependência de outros seres vivos e que, quando tenham o homem por hospedeiro, podem causar doenças muitas vezes graves. Parasitismo, por si só, tem como definição ser toda a relação ecológica desenvolvida entre os indivíduos de espécies diferentes, em que se observa, além de uma associação íntima e duradoura, uma dependência metabólica de grau variável. Então, o parasitismo é uma associação entre seres onde existe essa unilateralidade de benefício. Hoje também, na ciência moderna, a gente sabe que essa relação entre o parasita e o hospedeiro, ela nem sempre vai causar uma doença parasitária, vai causar um dano. Na verdade, o parasito, ele não quer que seu hospedeiro morra, ele quer se adaptar, ele quer que o seu hospedeiro se adapte a ele, ele quer viver em equilíbrio com aquele hospedeiro. É o desequilíbrio entre esses dois que acaba gerando a doença parasitária. Então, esse desequilíbrio, ele pode acontecer tanto por fatores que são inerentes ao hospedeiro, como por fatores que são inerentes ao parasito, que pode pesar nessa balança, fazer com que ocorra, então, a perda desse equilíbrio entre os dois e o aparecimento de uma manifestação clínica. Entre os fatores que são inerentes ao parasito, nós temos a carga parasitária, ou o número de exemplares. Então, um exemplo aqui, nós temos o Ascaris lumbricoides. Se eu tenho uma infecção, uma baixa infecção com Ascaris lumbricoides, se eu tenho 1, 2, 3, 5 vermes de Ascaris no meu intestino delgado, o que esses vermes vão consumir, vão espoliar, não será suficiente para provocar uma manifestação clínica considerável. Então, provavelmente, esse indivíduo terá uma infecção assintomática. No entanto, se eu tenho uma carga parasitária elevada, esses vermes, que são relativamente grandes, medem próximo a 30 centímetros, pode medir entre 10 a 30 centímetros, eles vão se fixar na mucosa do intestino delgado e vão se enovelar. Então, uma quantidade grande desses pequenos novelos de vermes pode gerar obstrução intestinal. Por outro lado, esses vermes vão consumir grande quantidade de nutrientes, então vão espoliar esse hospedeiro em grande quantidade. Eles podem também liberar substâncias de seus metabólitos que podem provocar algumas ações tóxicas no hospedeiro. Então, a carga parasitária, ela é fundamental. Um outro exemplo é o ancilostomídeo. O ancilostomídeo são vermezinhos pequenos, que medem até 1,5 centímetro, e que se fixa na mucosa do intestino delgado. E ao se fixar, ele como se mordesse a mucosa do intestino e produz uma substância que tem uma propriedade anticoagulante. Então, ele vai abrindo pequenas torneirinhas ali na mucosa do intestino. No entanto, se eu tenho uma carga parasitária pequena, eu vou ter perdas de microlitros de sangue. Esse parasita está em busca de ferro, ele vai consumir uma quantidade de ferro, mas se a carga parasitária é pequena, parte desse sangue que foi liberado ali na mucosa do intestino, ele será reabsorvido. E a própria alimentação vai compensar essas perdas de ferro. Então, se a carga for pequena, é possível que eu tenha uma infecção assintomática. No entanto, se eu tenho muitos desses vermes fixando na mucosa do intestino, aí eu vou ter várias torneirinhas de sangue saindo ali. Então, consequentemente, aquilo vai gerar uma perda de sangue, uma perda de ferro, que eu não vou conseguir compensar na reabsorção e, por vezes, associado a quadros de desnutrição desses pacientes, eu também não vou conseguir compensar na alimentação. Então, isso vai gerando um déficit que leva ao aparecimento do principal sintoma da ancilostomose, que é a anemia, uma anemia ferropriva, anemia por deficiência de ferro. Então, a carga parasitária é um fator extremamente importante para
pressionar essa balança para provocar um desequilíbrio e o aparecimento de uma doença parasitária. O tamanho também é um fator importante, né? Então, quanto maior é o verme, maior é a necessidade de consumo dele. Então, um exemplo aqui, a tênia, né? Então, uma única tênia, ela pode chegar a metros de tamanho, né? Então, cada unidadezinha dessa, cada proglote, ela tem capacidade de absorver nutrientes. Então, dependendo de outros fatores associados, uma única tênia pode provocar um quadro clínico no indivíduo, né? Um quadro de sintoma, uma manifestação clínica da doença. Como pode acontecer também desse indivíduo ser assintomático. Depender de alguns outros fatores. Desculpe, eu não posso ajudar com isso. Localização e virulência. A localização é um fator extremamente importante também, né? Então, dependendo de onde esse parasito está instalado, eu posso ter um quadro mais grave da doença, né? Então, se eu tenho parasitos, por exemplo, que vivem na luz do intestino, de um modo geral, eles são muito menos agressivos do que aqueles que se instalam em tecidos nobres, como, por exemplo, a tênia, né? Então, a tênia, o verme adulto, ele fica no intestino. Eu posso ter uma infecção totalmente assintomática. No entanto, a larva da tênia, que é o cisticerco, ela pode se instalar no cérebro e provocar uma neurocisticercose, que é uma doença muito mais grave, né? Então, a mesma coisa no toxoplasma. Então, o toxoplasma que se instala no cérebro, os cistos de toxoplasma, pode provocar uma toxoplasmose cerebral e trazer também um quadro muito mais grave. Então, de um modo geral, parasitos teciduais, né, parasitos que ficam nesses tecidos, eles são muito mais agressivos e muito mais perigosos, na verdade, né, pelo próprio processo que eles vão desencadear, do que aqueles parasitos que vivem na luz do intestino, por exemplo, ou na superfície da pele, por exemplo. Virulência, né? Então, a capacidade de um parasito se multiplicar dentro do hospedeiro também é um fator importante, né? Então, se eu tenho, por exemplo, triponossoma, se eu me infecto com uma cepa que cresce muito rapidamente, eu vou ter rapidamente uma carga parasitária muito elevada, né? Então, isso pode levar a quadros muito mais graves e a óbito já numa fase inicial da doença. Então, a virulência também é um fator importante. Bom, agora os fatores inerentes ao hospedeiro, né? Então, como fatores inerentes ao hospedeiro, nós temos, por exemplo, a idade do hospedeiro. Crianças e idosos, eles são muito mais suscetíveis às infecções parasitárias do que indivíduos jovens, né? Idade, ela é importante porque, por exemplo, as crianças, elas têm um perfil de imunidade que é muito mais supressor, é um perfil mais TH2, né? Então, esses indivíduos, eles tendem a ter infecções um pouco mais severas, né? Porque eles ainda estão com a sua imunidade ali, entrando em contato com vários organismos, né? Então está se formando ainda essa resposta imune. O idoso também ele tem uma imunodeficiência fisiológica, ele vai entrando, quanto mais idoso, ele pode entrar numa imunodeficiência fisiológica que é chamada de imunossenescência, né? Então também eles têm um padrão de resposta muito similar a crianças pequenas, né? Então eles podem ser um pouco mais suscetíveis às infecções. A nutrição é fundamental, né? Então indivíduos desnutridos, eles fazem respostas imunológicas muito menos robustas, né? Todas as nossas respostas imunes, elas dependem de moléculas que são basicamente proteínas. Então, se eu tenho uma deficiência nutricional, principalmente com deficiência de proteína, consequentemente, eu vou produzir menos citocinas, menos anticorpos, né? Então, eu vou ter respostas menos robustas frente às infecções. Então, elas podem ter um quadro muito mais agravado por causa da nutrição. Hábitos e costumes, né? Então, nossos hábitos e costumes também podem refletir no aparecimento das doenças, né? Então, se a gente tem o hábito de lavar sempre as mãos, de lavar bem os alimentos, então, de não andar descalços na terra, então a gente está diminuindo a chance de pegar infecções, né? E de pegar cargas de infecções elevadas, né? Se por outro lado eu ando descalça em áreas
né, em terras onde você tem larvas, por exemplo, de geomintos, eu vou ter uma maior probabilidade de que eles penetrem pela minha pele. Então, eu tenho mais chance de pegar essa infecção. Hábitos alimentares, por exemplo, né? Quem gosta de comer uma carne crua, né? Então, se eu gosto lá daquela minha carne sangrando, eu vou ter uma maior probabilidade, por exemplo, de pegar infecções com toxoplasma, por exemplo. Né? Então, toxoplasma é um parasito, vivemos em um mar de toxoplasma, ele está em vários outros elementos. Né? Então, a maioria dos animais tem cistos desse parasita nos seus tecidos. Então, quando a gente come cru, a gente pode pegar essa infecção. Né? Então, hábitos e costumes podem refletir no aparecimento de doenças parasitárias. Os medicamentos também são muito importantes. Né? Então, os medicamentos eles podem nos ajudar, mas também eles podem nos prejudicar. Então, por exemplo, na estrongiloidíase, né? Se eu tenho uma infecção por estrongiloides, por exemplo, o estrongiloides é um parasita que habita o intestino e que na passagem dele, ele muitas vezes provoca reações do tipo alérgica, como urticárias. Então, muitas vezes as pessoas, sem saber que estão com a infecção, elas se automedicam e às vezes tomam medicações para cessar aqueles processos alérgicos, né? Então, pode tomar, por exemplo, corticoides. Os corticoides são terríveis para estrongiloides. Quando você tem infecção por estrongiloides, você deve evitar a utilização de corticoides. Por quê? Porque no metabolismo do corticoide, você vai liberar substâncias, moléculas que são muito similares a um hormônio utilizado pela fêmea dos estrongiloides, né, que é a hidroxequidizona. E esse hormônio, ele aumenta a liberação de larvas. Então, quanto mais, se eu tiver com a infecção, quanto mais eu tomo corticoides, maior é a concentração desses hormônios, maior é a liberação de larvas, consequentemente eu tenho maior autoinfecção e maior carga parasitária. Então, podendo ter uma hiperinfecção e acabar indo a óbito com a estrongiloidíase. Então, os medicamentos podem também atrapalhar, né? Imunidade é tudo. Então, a resposta imunológica ela é fundamental. Então, o excesso de resposta imune frente a uma infecção pode provocar danos muito severos. Então, exemplo, a leishmaniose. Né? Na leishmaniose tegumentar, na forma mucocutânea, o que acontece é a chegada do parasito nessa região de mucosa e hiperativar a resposta imune inflamatória. Então, ele ativa tanta imunidade que não só a gente começa a matar o parasito, mas também a destruir o tecido, levando a mutilações faciais. Né? Então, é o excesso da resposta imune. A estojomose nada mais é do que uma doença causada pela formação de granulomas. O granuloma é uma resposta inflamatória frente ao ovo. Então, a gente está tentando conter, mas se a gente tem grande quantidade de granulomas, né, grandes granulomas, aquilo ali eventualmente vai cicatrizar, vai formar fibrose e vai trazer complicação no funcionamento daquele órgão. Né? Então, a resposta imune ela precisa ser da forma certa, o tipo certo e o tamanho certo. Né? Então, ela tem que estar equilibrada. Então, para que a gente consiga deter aquele parasito. O excesso de resposta inflamatória, do excesso de resposta imune frente a um organismo, vai, obviamente, trazer também dano ao tecido, dano ao hospedeiro. A ausência de resposta é tão ruim quanto, né? Então, na ausência de uma resposta imune protetora, a gente vai ter uma doença também muito grave, porque aí o parasito nada segura ele. Né? Então, ele vai aparecer. Então, vai surgir o que a gente chama de muitas infecções oportunistas. Né? O toxoplasma, por exemplo, a gente tem inúmeras pessoas que são infectadas por toxoplasma, que têm cistos do parasito. Se essas pessoas adquirem uma doença imunodepressora, se cai a imunidade, consequentemente, o parasito, você perde essa capacidade de equilíbrio e o parasito, então, começa a estourar. E aí você começa a crescer e começa a infectar diferentes órgãos e começa, então, a trazer complicações sérias. Né? Então, a ausência de imunidade é ruim, excesso de resposta frente a um organismo
também pode ser prejudicial ao hospedeiro. Bom, o mecanismo de transmissão das doenças parasitárias, né, nós temos diversos mecanismos, os principais, né, boa parte dos parasitas que são intestinais, eles têm como mecanismo de transmissão a via oral. Então, é a ingestão de formas evolutivas que leva à transmissão da doença. Então, a entameba, o ascaris, a tênia, a enteróbios, enfim, vários parasitas utilizam esse mecanismo. Via percutem, quando a forma infectante, ela penetra a pele, seja pela inoculação, através de algum tipo de vetor, de algum artrópode, seja por penetração ativa, né? Strongyloides stercoralis, por exemplo, a larva penetra ativamente. O Schistosoma mansoni, também, a larva penetra ativamente. Já a leishmania, o trypanosoma, a forma infectante, ela é introduzida a partir de um vetor. A transmissão por contato direto ocorre quando você tem contato pessoa a pessoa infectada, né? Então, tricomonas vaginalis, por exemplo, a infecção se dá através do contato sexual, né? Então, uma pessoa infectada, um contato entre duas pessoas pode passar aquela forma infectante, o trofozoito. Pedículos cápites, né, que é o piolho. Então, se você encostar sua cabecinha em uma pessoa infectada, você pode ter, então, a passagem desses piolhos de cabeça para cabeça. Os sarcóptes também, o contato direto na pele, né, de indivíduos com sarna, né, com sarcóptes, também pode passar essa transmissão. Então, isso a gente chama de transmissão por contato direto. Então, esses são os principais mecanismos. Os parasitos, eles são classificados, né, de acordo com algumas características. Então, por exemplo, quanto ao grau de exigência parasitária. Então, chamamos de parasita obrigatório aquele que é incapaz de viver fora do hospedeiro. Então, ele só existe para que o ciclo dele se completar, ele tem que entrar dentro de um hospedeiro, né? Então, isso é uma maioria que nós vamos estudar no curso. Ascaris, enteróbios, tênia, então são parasitos obrigatórios. Parasito facultativo é aquele que pode viver parasitando um hospedeiro ou não. Isso é, ele pode ter hábitos de vida livre ou de vida parasitária. Um exemplo, as larvas de mosca sarcofágica. Elas podem provocar uma doença chamada de miíase. Então, isso acontece quando elas habitam ali as feridas, né? Então, elas podem se alimentar de material necrosado ali daquelas feridas. Mas também elas podem viver em matéria orgânica, né? Fora do hospedeiro. Então, podem viver em fezes, podem viver em cadáveres, né? Enfim. Então, ela pode ter tanto uma vida dentro de um hospedeiro vivo, né? Quanto também de uma matéria orgânica qualquer. Quanto à especificidade parasitária, nós chamamos de parasito estenoxênico, aquele parasita que exerce sua infecção, né, em espécies de vertebrados muito próximas, né, ou uma única espécie de vertebrado. O Enteróbios vermicularis, por exemplo, ele infecta só humanos. Então, você só tem humanos infectados. Então, ele é um parasito estenoxênico. Eurixeno é aquele parasita que infecta diferentes espécies de vertebrados, né, que não tem nenhuma relação uma com a outra, né, de classes completamente diferentes. Então, o Toxoplasma gondii, por exemplo, infecta humanos, caninos, aves, né, bovinos, infecta diferentes espécies de animais não relacionadas. Então, por isso a gente chama de parasito eurixeno. Quanto ao ciclo evolutivo, nós temos ciclos que são monoxênicos e ciclos heteroxênicos. Ciclos monoxênicos são aqueles que utilizam um único hospedeiro para completar o seu ciclo. Aqui um exemplo é o próprio enteróbios, né? Nós nos infectamos quando ingerimos ovos de enteróbios, contendo a larva. Esses ovos vão direto, né, para o intestino, libera lá essa larva que vai evoluir até a fase adulta, vão copular e posteriormente vai haver a eliminação de ovos nas fezes que vai entrar no hospedeiro novamente, em outro hospedeiro, né? Então, só estou utilizando um único hospedeiro para o ciclo. Já no ciclo heteroxênico, o parasita utiliza necessariamente 2 hospedeiros para completar todo o seu ciclo de vida. Então, um exemplo aqui, o Schistosoma, né? O Schistosoma
o indivíduo, quando infectado, ele libera ovos nas fezes, esses ovos precisam alcançar coleções de água para que ocorra a liberação da larva, que é o miracídio, e esse miracídio tem que encontrar o seu hospedeiro intermediário, que é o caramujo, né? Então, caramujos que são suscetíveis a ele, de espécies que são suscetíveis. Uma vez que essa larva penetra nesse caramujo, vai sofrer modificações, né, evolutivas para dar formação à forma infectante, que é a cercária, a forma infectante para o hospedeiro vertebrado, né? Então, esse ciclo é obrigatório. Se eu interromper um desses elementos, eu acabo com a vida do parasita. Então, ela é obrigatório a necessidade de um hospedeiro vertebrado, né? E do hospedeiro invertebrado aqui, que é o caramujo. Então, esse é um ciclo heteroxênico. O caramujo, nesse caso, ele é como aqui só tem reprodução do tipo assexuada dentro dele, ele também é chamado de hospedeiro intermediário. Enquanto no homem, nesse caso, né, o roedores, por exemplo, no caso do histosoma também, dentro desses indivíduos, né, desses hospedeiros vertebrados, ocorre reprodução do tipo sexuada, né? Então, eles são chamados de hospedeiros definitivos, né? Ou seja, os vermes adultos macho e fêmea, eles copulam e reproduzem de forma sexuada. Então, né, novamente, tipos de hospedeiro, a gente chama de hospedeiro definitivo, aquele que apresenta o parasito em sua fase de maturidade, ou seja, em fase em que ocorre reprodução sexuada. Então, por exemplo, o homem, para o Toxoplasma gondii, é o hospedeiro definitivo, enquanto os felinos, né, o gato, é o hospedeiro, o hospedeiro definitivo do Toxoplasma gondii é o gato, né, onde você tem reprodução do tipo sexuada. Já o homem e todos os outros animais vertebrados, eles são hospedeiros intermediários. No caso do histosoma, né, a gente tem o homem como hospedeiro definitivo e o caramujo como hospedeiro intermediário. Então, o hospedeiro intermediário, por definição, é aquele que apresenta o parasita em sua fase larvária ou assexuada. Os humanos e outros animais, né, como eu já falei, no caso do Toxoplasma, são hospedeiro intermediário, e o caramujo, no caso do histosoma. O hospedeiro paratênico ou de transporte é o hospedeiro intermediário no qual o parasito não sofre desenvolvimento ou reprodução, mas permanece viável até atingir um novo hospedeiro definitivo, né? Então, um exemplo disso são os peixes maiores que ingerem peixes menores contendo larvas de Diphlobotryum, né? Então, eles simplesmente estão transportando essas larvas até que os humanos as ingiram, né? Então, o salmão, por exemplo, né? Então, o salmão, ele ingere, ele fica ali com aquela larva, quando você come o seu peixinho cru, você pode adquirir o Diphlobotryum. Né? Então, ele não sofre dentro daquele animal maior nenhuma modificação na sua fase evolutiva. Né? Então, por isso que ele é um hospedeiro só de transporte. Algumas definições, né, de termos que vocês vão utilizar, vão ouvir ao longo do curso, né? São, por exemplo, reservatórios. É qualquer fonte onde o agente infeccioso pode viver e se multiplicar. Vetores, né? São artrópodes, moluscos ou qualquer outro veículo que transmite o parasito entre dois hospedeiros. A gente então usa esse termo vetor principalmente para principalmente para artrópodes. Antropoonose, uma doença que circula entre humanos, né? Exclusiva de humanos. E zoonose, uma infecção que é transmitida principalmente entre animais, né? Então, mas esses conceitos de antropoonose e zoonose, eles podem se confundir um pouco, né? Então, você, mesmo sendo uma zoonose, uma doença de animais, eventualmente o humano ele pode entrar nesse ciclo de transmissão. Então, essa doença que é comum entre animais pode acabar infectando humanos, né? Então, nessa zoonose, nós temos ainda esses dois conceitos, que é a antropozoonose, que é uma doença primariamente de animais, que pode ser transmitida para o homem, como a Leishmania chagas, que é uma doença primariamente de cães e de raposas,
e humanos, eles se infectam quando entram nesse ciclo de transmissão. E zooantropoonose, que é uma doença primariamente de homem que pode ser transmitida a animais. Exemplo, Schistosoma mansoni. Né? O schistosoma é uma doença primariamente de humanos, no entanto, roedores, né, que vivem nessas áreas ribeirinhas, eles podem também adquirir a infecção, que não é primária deles, né? Eles são contaminados por causa, principalmente, da infecção humana. Bom, a doença parasitária, ela pode acontecer, né, também por mecanismos de ação do parasito sobre o hospedeiro. Como mecanismo de ação do parasito sobre o hospedeiro, né? Então a gente tem uma ação direta do parasito, né? A presença daquele parasita dentro daquele órgão, né? Então aqui o exemplo, o Ascaris. O Ascaris, dentro da luz do intestino, ele pode, dentro da luz intestinal, ele vai formando esses novelos e pode provocar uma obstrução, um impedimento da passagem do alimento, né? Então, por isso que a gente chama disso de ação mecânica obstrutiva. Nossa. Outro exemplo de ação mecânica obstrutiva é a giardia, né? A giardia, ela se fixa na mucosa do intestino delgado, com cada trofozoitozinho vai se fixando e formando um tapete. E isso pode impedir a absorção de nutrientes. Né? Então, ele faz uma obstrução mecânica. Então, ele está impedindo mecanicamente desses nutrientes serem absorvidos. Ação mecânica compressiva. Então, quando aquela forma evolutiva de um órgão, ela pressiona aquele tecido, provocando algum tipo de sintomatologia. Então, um exemplo aqui, a cisticercose, né? Então, o cisticerco, ele se calcifica no cérebro, na cisticercose cerebral, né? Ele se calcifica e pode comprimir. Outro exemplo é o cisto hidático, por exemplo, do Echinococcus granulosus. O Echinococcus, ele pode formar um cisto que chega às vezes ao tamanho de uma laranja. E aí, no cérebro, por exemplo, ele pode se fixar ali e formar, então, provocar aquela tremenda pressão nesse órgão. Ação traumática, né? Então, quando esse parasita, ele produz algum tipo de elemento que leva à destruição daquela célula, né? Então, a lesão da célula, do tecido, ele pode também acontecer por meios mecânicos, pelo próprio crescimento do parasita, né? Ou por meios químicos. Então, aqui um exemplo do plasmódio. O plasmódio, na medida que ele se multiplica dentro da hemácia, ele pode provocar o rompimento dessa hemácia. Já a entamoeba histolítica, ela produz enzimas histolíticas, né? Enzimas proteolíticas, como cisteína proteinase, hialuronidase, que provoca destruição de células. E aí vai provocando essa ulceração, quando ela consegue aderir na mucosa, na mucosa do intestino. Ação exfoliativa, né? Basicamente, a maior parte dos parasitas, eles necessitam de nutrientes. Então, existem parasitas que são mais exfoliadores do que outros. A tênia, pelo próprio tamanho que tem, ela consome em grandes quantidades. Os Ascaris também, açúcar, vitamina, plasmódio, oxigênio, ferro, silostomídio, ferro. Então, eles são alguns exemplos de parasitos que são bastante exfoliadores. Ação tóxica, quando o parasito libera algum metabólito que pode lesar o hospedeiro, né? Então, esse produto, essa molécula que é liberada pelo parasita, ele pode ter uma ação ali distante da presença daquele parasita, né? Então, por exemplo, o plasmódio libera metabólitos que provocam febre, né? Então, ele provoca um sintoma muito mais geral e não só local, como acontece na ação traumática. Ação irritativa. Então, a lesão provocada pela constante presença do parasita, principalmente através de seus órgãos de fixação. Então, quando a giardia se fixa na mucosa do intestino, aquele local de contato ali provoca uma ação inflamatória ali, uma ação irritativa. A tênia idem. Então, todos esses parasitas que têm órgão de fixação, naquele local onde se fixa,
aquele ponto de contato ocorre uma ação inflamatória, uma ação irritativa. Bom, então agora vimos as ações do parasita, agora vamos ver a reação do hospedeiro, né? Então, quais são os mecanismos que nós utilizamos para nos defender dessas ações do parasita, né? Então, nós temos como mecanismo de defesa as defesas que são naturais, né? As barreiras naturais, a pele, o pH, tudo isso tenta impedir a entrada de organismos estranhos no hospedeiro. Mais evoluído, nós temos a nossa imunidade, né? Nós temos a imunidade que chamamos de imunidade inata, imunidade natural, e a imunidade adquirida, né? Então, na imunidade adquirida, a resposta é mais específica, é mais especializada. Ocorre a participação de células que atuam especificamente para aquela molécula, para aquela estrutura, né? Então, ela tem uma resposta mais evoluída, mais efetiva, mas as duas respostas elas são fundamentais e não podemos abrir mão de nenhuma delas para nos defender desses organismos estranhos. Bom, como a localização do parasita, ela vai ser importante para que a gente defina que tipo de resposta ela é mais efetora contra aquele organismo, né? Então, dependendo da localização, a gente precisa de um tipo de resposta mais específico. Então, tem uma resposta que é mais efetora. Então, se o parasito é, por exemplo, extracelular, e esse parasito está fora da célula, né? Então, ele está aqui, ó, que tem uma célula, mas ele está entre espaços intersticiais. Então, por exemplo, parasitos que estão no sangue, não estão dentro da célula, estão fora da célula, né? Então, como é que a gente se defende desses organismos? Nós nos defendemos através dos anticorpos, do sistema complemento, da fagocitose e da neutralização. Se tiver em cima de superfícies, né, como aqueles parasitos que estão na mucosa do intestino, por exemplo, que estão sobre as superfícies epiteliais, nós vamos precisar novamente dos anticorpos, principalmente IgA, e de alguns peptídeos antimicrobianos. São esses os mecanismos que nós vamos utilizar para nos defender desses organismos. Se o parasito é intracelular, se ele estiver dentro do citoplasma, o que a gente precisa para matar esse organismo, a gente precisa fazer com que esta célula que está infectada mate, ou que outras células vizinhas mate essa célula que está infectada, né? Então, a gente precisa da ação de células natural killer ou de células T citotóxicas. Se é vesicular, então se está dentro de um vacúolo fagocitário, então nesse caso a gente precisa ativar essas células que são fagocíticas a destruir, a produzir substâncias, a ter uma explosão oxidativa para destruir esses organismos que estão dentro da célula, né? Então essa resposta efetora é uma resposta que depende de ativação de macrófagos e é dependente de células T e de células natural killer, né? Então, são esses atores que vão ser fundamentais na nossa defesa. Na imunidade inata, né? Então, tudo inicia com o reconhecimento. A resposta à imunidade inata, na verdade, ela não depende de especificidade, né? Então, qualquer coisa estranha que entra, as nossas células, principalmente os fagócitos, eles estão prontos para reagir de forma inespecífica, né? Então, eles não precisam ter nada que eles já tenham visto, não existe memória na imunidade inata. Mas existe sim alguma coisa na superfície daqueles patógenos que são capazes de ser reconhecidos por receptores na membrana, né? Essas moléculas que estão na superfície desses patógenos são chamados de PAMPs, que são padrões moleculares associados a patógeno. Então, pode ser LPS, enfim, pode ser uma série de moléculas que estão comuns em diferentes patógenos. Quem reconhece esses PAMPs são receptores chamados de receptores de reconhecimento padrão. Por exemplo,
os receptores Toll-like, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, esses receptores, eles, quando se ligam a esses antígenos, eles sinalizam para a célula produzir, para ativar essas células, para produzir alguma coisa, né? Então, muitas citocinas que são produzidas nesse momento são produzidas a partir dessa sinalização desses receptores. Um elemento extremamente importante na imunidade inata são a ativação dos macrófagos, né, que tem uma explosão oxidativa e que produzem principalmente uma molécula chamada de óxido nítrico. O óxido nítrico é um microbicida importante e responsável pela nossa defesa na maioria das infecções parasitárias. Os anticorpos, né, também são importantes na nossa defesa, né? Então, eles são responsáveis por provocar, né, por mediar um dano direto àquele organismo parasita, né? Então, quando o anticorpo se liga, né? Então, vocês provavelmente já viram alguma coisa de imunologia antes, né? Então, quando um anticorpo ele se liga a um organismo, a um parasito, né? Aqui no nosso exemplo aqui, a gente tem um tripanossoma. Essa ligação aqui do anticorpo com o antígeno é um imunocomplexo, né? Então, quando ocorre essa interação, o sistema complemento, que são proteínas que estão ali no nosso sangue, né, que estão circulando no nosso corpo, eles podem se ligar e ativar a cascata, né? Quando ativa a cascata de complemento, acaba levando à formação de um complexo chamado de complexo de ataque de membrana, que é como se fosse uma faca que destrói e que mata aquele organismo, né? Então, a gente pode ter esse dano direto, mediado pelo sistema complemento. Esses anticorpos também são responsáveis por neutralizar as formas evolutivas, né? Evitando a sua disseminação. Então, aqui, por exemplo, no plasmódio, quando sai dos eritrócitos, porque dentro do eritrócito ele está protegido, mas quando ele sai, se eu tiver anticorpo contra esses parasitas, esses anticorpos vão se ligar. Uma vez que se liga, ele impede, né? Ele bloqueia o sítio que permite que esse parasita penetre numa célula. Por outro lado, ele vai favorecer que esse parasita seja fagocitado e destruído, né? Então, os anticorpos, eles evitam a disseminação por neutralização. Então, impedindo dessa maneira que ele consiga infectar nova célula, né? E por outro lado também ele impede que esse parasito escape da ação fagocítica. O anticorpo, como a gente já aqui previa, ele potencializa a fagocitose. Tudo que é fagocitado ligado a um anticorpo, essa fagocitose é uma fagocitose perfeita. Na hora que eu fagocito dessa maneira, esse organismo ele não consegue mais escapar e eu consigo então ativar uma resposta muito mais eficiente e destruir esse organismo, né? Então, a resposta imune, ela dá início, né? Então, quando uma célula apresentadora de antígeno, macrófagos, células dendríticas, elas fazem parte dos mecanismos de imunidade inata, porque ele não depende de reconhecimento específico. Então, todas lá nós estamos cheios de macrófagos aqui na pele e nos nossos tecidos, né? Então, quando entra um organismo estranho, esses organismos eles são fagocitados, ou moléculas desses organismos são fagocitados e precisam então ser apresentados. Então, eles são carreados para órgãos linfóides e apresentados e dá início então à imunidade adaptativa, né? Então, quando eles apresentam aos linfócitos, né? Bom, tudo que é fagocitado, que está dentro de um vacúolo fagocitário, ele é capturado ali por moléculas de histocompatibilidade do tipo 2 e é apresentado via MHC de classe 2. Tudo que é apresentado via MHC de classe 2 é reconhecido por linfócitos chamados de linfócitos T auxiliares. Vamos chamar aqui de TH, T helper. Inicialmente são linfócitos T
virgens, naíves, né? Que eles não se diferenciaram ainda. Então, vamos chamar de TH0. Dependendo das citocinas que são produzidas aqui, nesse primeiro contato do organismo com essa célula apresentadora, esse linfócito ele vai se diferenciar para um padrão de resposta na qual ele vai produzir determinadas citocinas. Né? Então, se eu, por exemplo, produzir interleucina 12, interferon gama nesse ambiente aqui, eu vou fazer, por exemplo, com que esse linfócito se diferencie para um padrão que eu chamo de TH1. Então, no padrão TH1, eu vou produzir interferon gama, TNF, interleucina 2. E o que é que essas citocinas fazem? Essas citocinas, elas ativam essas células, né? Principalmente os fagócitos, ativam células natural killer, elas aumentam a expressão de MHC, tanto classe 1 como classe 2. Então, elas fazem com que esses macrófagos, por exemplo, tenham uma explosão oxidativa, produza reativos de oxigênio, peróxido de hidrogênio, óxido nítrico. Então, ele aumenta o potencial lítico. Então, eu aumento a resposta celular, a imunidade celular. Eu aumento a atividade inflamatória das células. Né? Então, esse padrão TH1, ele vai ser importante principalmente quando eu tenho infecções que são intracelulares. Né? Então, ele vai ser fundamental na nossa defesa. Por outro lado, se nesse primeiro contato, né, eu produzo, ou se eu tenho um ambiente onde tem uma grande quantidade de interleucina 4 ou interleucina 10, esses linfócitos, eles em vez de vir para TH1, eles podem vir para esse outro padrão, que é um padrão TH2, é um padrão mais supressor, onde eu vou ter citocinas como interleucina 4, interleucina 13, interleucina 5, interleucina 10, que são citocinas que têm uma ação oposta, né? Então, eles desativam o macrófago, faz com que eles parem de produzir substâncias líticas. Tem ação inibitória sobre TH1. Mas, por outro lado, essas citocinas, né, principalmente interleucina 4, elas são fatores de crescimento para linfócitos B. Então, fazem com que tenha maior proliferação de linfócitos B. Consequentemente, eu vou produzir mais anticorpos. Então, eu vou estimular mais a imunidade humoral. E onde essa imunidade humoral vai ser fundamental? Vai ser fundamental, principalmente, quando eu tenho infecções extracelulares. Né? Então, quando eu tenho parasitos que têm fases extracelulares, os anticorpos, como eu já mostrei no slide anterior, eles vão ser importantíssimos para neutralizar esses organismos, para potencializar a sua fagocitose e destruição. Né? Então, quando eu tenho infecção intracelular, é TH1 para matar. Quando eu tenho infecção extracelular, é a TH2 que vai ser uma resposta muito mais protetora. Né? Então, eu tenho que ter, na verdade, em qualquer infecção, a gente tem um mix de respostas. A gente tem as duas respostas acontecendo. Essa resposta TH2, ela também ela tem uma capacidade anti-inflamatória. Então, imagina, se eu tenho uma infecção em que eu inflamo, eu tenho uma hora que eu preciso parar essa inflamação. Senão, eu vou ter dano tecidual. Então, todo o sistema imune, a gente divide assim, em padrões, mas ele é dinâmico. Tudo vai estar acontecendo quase que simultaneamente. O que vai mudar, na verdade, é a cinética de produção. Então, tem algumas situações, algumas infecções, onde eu preciso logo a resposta TH1. Preciso que ela seja um pouco mais polarizada, seja mais forte, para que eu consiga conter aquele organismo. Se eu não tiver isso, eu não consigo detê-lo. Né? Então, quando eu tenho uma infecção intracelular, essa resposta TH1 ela tem que ser mais efetiva, ela tem que ser mais elevada, ela tem que vir primeiro. E aí, depois, sim, eu preciso dessa resposta TH2 para controlar e para equilibrar e parar essa resposta. Se eu tiver uma infecção intracelular, por exemplo, em vez de ir para TH1, vir logo para TH2, o que vai acontecer? Eu vou bloquear a ação lítica dessa célula que está infectada. Consequentemente, aquele organismo vai crescer à vontade e vai me destruir. Então, eu vou morrer se eu não conseguir controlar. Né? Então, por isso que a resposta é importante. Já se eu tiver, por exemplo, uma infecção por euminto, por um verme, que é extracelular, eu vou precisar da resposta TH2. Essa resposta vai ser muito mais protetora. Não significa que eu não tenha TH1.
Eu vou ter também. Vou ter as duas respostas, só que essa daqui vai ter um protagonismo maior, né? Então, ela vai ser mais importante e ela precisa estar bem ativada. Aqui um exemplo de leishmania, né? Uma cultura de leishmania, de macrófagos que foram infectados e tratados com interferon gama. Você vê que todas as leishmanias morreram aqui. Já nesse aqui, a gente tem uma infecção de macrófagos em que você não tem interferon gama. Aí as leishmanias crescem à vontade, né? Então, eu preciso da resposta TH1 quando eu tenho uma infecção, principalmente essas infecções que são exclusivamente intracelulares. Já na imunidade ao mintos, né, como eu falei para vocês, ela é uma imunidade baseada principalmente em mecanismos TH2, né? Então, essa resposta TH2, com a produção de interleucina 4, interleucina 13, essas citocinas fazem com que os linfócitos B, vocês lembram? O linfócito B ele nasce com a IgMzinha. Quem faz com que mude esse isótipo são as citocinas, né? Então, a IL-4, a IL-13, ela é responsável pela troca isotípica de IgM para IgE, né? Então, quando eu tenho essa troca, essa é movida, né? Estimulada exatamente por essas citocinas TH2. Outra coisa que a gente vai observar também, como citocina produzida no padrão TH2, é a interleucina 5. A interleucina 5 atrai eosinófilos para o local, né? Então, imagina, eu tenho um eosinófilo, tenho um IgE. Então, eu tenho o conjunto formado aqui para um processo de alergia, né? Então, basicamente, eu tenho liberação de histamina, né? Eu tenho todos esses elementos. Eu tenho uma resposta de hipersensibilidade, uma resposta do tipo alérgica. É por isso que é muito comum quando a gente tem infecções por eumintos, quando você vai fazer lá o hemograma, você vê eosinofilia, presença de eosinófilos. Também é muito comum a gente ter como sintoma reações alérgicas, urticárias, né? Principalmente nessas infecções por esses parasitos que são extracelulares, né? Então, por causa do desencadeamento dessa resposta TH2 e dessa resposta que é dependente de histamina, né? Então, aqui, ó, na imunidade eumintos, né, tem essa preponderância, né, essa resposta mais TH2, e todos esses elementos aqui vão trabalhar. Os anticorpos, eles vão mediar a destruição desse parasita, né? Então, com isso, a gente tem basicamente uma resposta de hipersensibilidade, né? Uma resposta de tipo alérgica frente a esses organismos, né? Então, o hospedeiro desenvolve essa inflamação e hipersensibilidade à infecção por alguns nematóides, que é dependente de histamina. Na resposta frente a eumintos, né, o que a gente destrói, na verdade, os eumintos por esses mecanismos chamados de ADCC, que é citotoxicidade mediada por anticorpo, né? Então, basicamente, isso aqui que vocês viram antes, né? Então, os anticorpos, eles vão opsonizar, vão se ligar, né, ao organismo, e uma vez que se liga, as células, né? Então, aqui, ó, células que têm receptores para essa porção FC do anticorpo, vai se ligar, né? Então, uma vez que se liga, ele joga substâncias líticas em cima desse organismo, levando à sua destruição, né? Então, esse mecanismo é chamado de ADCC, que é citotoxicidade dependente de anticorpo, né? Então, aqui um exemplo, né? No caso do esquistossoma, a gente tem vários mecanismos importantes no seu combate, né? Seja a resposta TH1, ela vai ser importante, né? Porque eu vou produzir interferon gama vai produzir oxonito, o oxonito vai ser importante e vai ser despejado em cima desses esquistossomos para mediar a sua destruição. A resposta TH2 também vai ser importante, então vai ativar os eosinófilos, que vão, né, jogar o seu conteúdo lítico em cima desses organismos e destruí-los. Plaquetas são importantes, anticorpos são importantes. Então, tanto a resposta TH1 quanto TH2 vai ser fundamental. Eu não posso abrir mão de nenhuma delas nessa infecção, né? Então, dependendo da infecção, a gente tem esse jogo com a nossa resposta imune, né? Então, o que vai definir
é exatamente a localização desse organismo, né? Se ele é intracelular ou extracelular, se ele tem fases intracelulares e extracelulares. E na última instância, né? Então a gente vai precisar eventualmente lançar mão de todas as nossas armas para também conseguir ultrapassar os próprios mecanismos de escape do parasita. Né? Então, o parasita não está ali para ser destruído, ele está vivendo ali adaptado durante anos e anos e anos, porque ele desenvolveu mecanismos para escapar de toda essa beleza de resposta imunológica que a gente produz. Então, por isso que o organismo, nós, hospedeiros, lançamos mão de inúmeros mecanismos para tentar deter esses organismos, né? Então, ó, a resposta TH2, ela é protetora, né, nas infecções por helmintos que vivem na luz do intestino, né? Então, os antígenos são capturados aqui, são apresentados pelas APCs. Esse ambiente de intestino, imagina, a gente, todo dia que a gente come, a gente está jogando antígeno dentro da gente, né? Então, a gente tem inúmeras reações alérgicas acontecendo diariamente. Então, a gente tem um ambiente que é muito propício para uma resposta TH2. Nós temos células lá, macrófagos, que são macrófagos que já são ali mais especializados e mais diferenciados para ter um padrão de resposta mais TH2. Né? Então, por isso que rapidamente a gente faz essas respostas em cima desses organismos, né? Então a gente tem apresentação, produção de IgE, ativação de mastócitos, liberação de grânulos que vão causar efeitos, né? Então, ó, os efeitos farmacológicos é vasodilatação, perda de líquido, aumento de produção de muco, tanto nas vias aéreas, né, como no fluido intestinal. E os sintomas que a gente vai observar nessas infecções: asma, rinite, anafilaxia, expulsão dos vermes por causa da quantidade de muco que é produzida, né? Então, tudo isso é observado na resposta TH2, muito comum em todas as infecções por helmintos intestinais, que vivem principalmente na luz intestinais. E o que é que os parasitas fazem para escapar? Então, os parasitas, eles têm inúmeros mecanismos de escape. Por exemplo, o mascaramento. O parasita consegue absorver na superfície anticorpos que se ligam pela porção Fc, prevenindo o reconhecimento imune, né? Então, vocês lembram que o anticorpo, ele tem um Vzinho aqui, né, que é a porção FAB. Essa porção FAB, ela vai se ligar ao seu antígeno correspondente. E para fora fica aquele pedacinho aqui que é a porção FC. É na porção FC que a célula vai se grudar. Tem parasitas que conseguem se fixar e se ligar à porção FC. Então, eu vou ter a porção FC ligada ao organismo e a FAB aqui liberada. Só que a minha célula não está para se ligar na FAB, ela está para se ligar na FC. E esse sítio de ligação fica, então, ocupado pelo parasita. Né? Então, o parasita, ele consegue se mascarar, se esconder ali, utilizando o próprio anticorpo que foi produzido contra ele. Mimetismo. Então, ao longo desse processo de adaptação que nós vivemos com os parasitas, ocorre essa síntese de antígenos que são idênticos ao hospedeiro. O parasita, ele consegue imitar algumas proteínas, né? Então, isso é chamado de mimetismo. Então, se aquele parasita tem coisas que são comuns, eu olho aquilo ali e aquilo é meu, né? Então, eu sou tolerante àquilo ali. Então, acabo não reconhecendo. Então, isso é chamado de mimetismo. Reclusão anatômica no hospedeiro, né? Então, dependendo da localização do parasita, vou ter dificuldade de chegar até ele, né? Então, plasmódio, por exemplo, dentro do eritrócito. O eritrócito é uma bolha sem nada, né? Não tem MHC, não tem nada. Então, o nosso sistema, ele olha aquilo ali e não vê nada, né? Não consegue identificar que tem alguma coisa estranha ali. Porque esses eritrócitos, eles não expressam MHC. Então, não apresenta nada de estranho, né? Então, o parasita, ele está escondido. Então, a gente chama de reclusão anatômica. A leishmania e o tripanossoma, dentro de macrófago, também conseguem escapar para o citoplasma. Então, eventualmente, esses parasitas, né? Tá ali, ó. O tripanossoma, ele é fagocitado.
dentro do vacúolo fagocitário, ele fatalmente será destruído pela resposta. Então, para ele escapar, ele sai do vacúolo e fica solto no citoplasma. Então, dessa maneira, ele cria uma certa dificuldade para a célula destruí-lo. Né? Então, a localização intracelular, por si só, já faz com que esses parasitas fiquem mais protegidos. Né? Então, o toxoplasma, por exemplo, ele consegue impedir a fusão dos lisossomas no vacúolo fagocitário. Dessa maneira, se os lisossomas não aderirem, não vão jogar conteúdo lítico lá dentro. Então, dessa maneira, ele consegue escapar. O tripanossoma, ele escapa do vacúolo fagocitário. Né? Então, ele consegue atravessar aqui e vir para o citoplasma. A leishmania, ela não sai, mas ela consegue bloquear a ação lítica desses macrófagos. Né? Então, ela faz com que eles não produzam substâncias líticas. Né? Então, ele consegue escapar da ação lítica. Variação antigênica, né? Então, tem vários parasitas que, quando fazem suas mudanças de formas evolutivas, eles expressam diferentes antígenos. Então, essa variação de antígeno também dificulta a nossa defesa. Imunossupressão, então, parasitas que conseguem manipular a resposta imune do hospedeiro. Então, a leishmania, por exemplo, inibe a produção de interleucina 12 e de expressão de moléculas de MHC. O toxoplasma, ele inibe a transdução de sinal, a translocação do NF-kappa-beta, impedindo, consequentemente, que esse macrófago produza citocinas, né, como interleucina 12 e TNF, inibindo a expressão de MHC, né, induzindo a apoptose de células T. Então, dessa maneira, ele consegue escapar do parasita, do hospedeiro, da ação lítica do hospedeiro. Mecanismos anti-imune, então, inibição do processo fagocítico, inibição da liberação de reativos de oxigênio. O tamanho também é um fator impeditivo, né? Então, vermes, quanto maiores, mais difícil da gente morder eles, né? De ferir eles. Então, eles, por si só, o fato de serem grandes já dificulta um pouco a nossa capacidade de eliminar. A cobertura com moléculas do hospedeiro, né? Então, quando esses parasitas absorvem, né, moléculas do hospedeiro. Então, por exemplo, o histosoma, ele é capaz de absorver a albumina, de absorver essa molécula chamada de DAF, que é um inibidor do sistema complemento. Então, dessa maneira, consegue também escapar da resposta imune dessa forma. Os eumíndios também podem se esconder, né, através da reclusão anatômica, então se esconder ali no músculo, tem órgãos que são nobres, então a resposta imune é muito mais especializada e mais dificultada para que a gente também não sofra, né? Então, o Trichinella spiralis, por exemplo, se esconde na musculatura. Os eumíndios também podem provocar imunossupressão, né, secretar agentes anti-inflamatórios, liberar enzimas, né, que clivam anticorpos. Então, isso também é possível, tanto para nesses parasitas, tanto eumíndios quanto também protozoários, né? A ameba também produz enzimas proteolíticas que clivam os anticorpos. E terminando, né, só para a gente definir também alguns termos que a gente utiliza na parasitologia, né, que é a definição de períodos parasitológicos e períodos clínicos, né? Então, período parasitológico, a gente está preocupado com o ciclo do parasita, né? Então, chamamos de período pré-patente, que vai da infecção até o aparecimento de formas evolutivas diagnosticáveis, né? Então, por exemplo, o histosoma, da entrada da cercária até o aparecimento de ovos nas fezes, dura em torno de 40 dias, né? Então, 40 dias é o período pré-patente dessa infecção. Período patente é o período de infecção, então todo aquele período em que eu encontro formas diagnosticáveis, né, do parasita. E subpatente é aquele período em que o parasita está lá, mas eu não estou conseguindo detectar nenhuma forma diagnosticável, né, mas sei que ele está lá, ele ainda existe dentro daquele hospedeiro. Então, é um período subpatente. Período clínico, a gente está preocupado com a doença, com a manifestação clínica, né? Então, a gente chama de período de incubação, que vai
da infecção até o aparecimento dos primeiros sintomas. Período sintomático é todo aquele período de sintomas do hospedeiro. E período latente é quando os sintomas desaparecem, mas o parasito ainda está lá. A infecção ainda existe, né? Então, por exemplo, toxoplasma. O toxoplasma ele vai ter um período de sintoma muito curto, em torno de um mês, e depois ele fica latente. Tem cistos do parasito no tecido, você não sente absolutamente nada, você fica assintomático. Então, eu digo que aquele indivíduo está latente, ele não está curado. Ele tem a infecção, mas não tem nenhum tipo de sintoma. E com relação à taxonomia e regras de nomenclatura, né? Então, nós temos, né, na taxonomia algumas regrinhas, né? Então, o filo sempre termina com A, subfilo também, a classe é A ordem Ida, a superfamília Oidia, a subfamília Inae e a família Idae. E com relação à nomenclatura de doença parasitária, geralmente termina com ose ou íase, ou em homenagem ao cientista que descobriu, ou o nome da região onde foi descrita pela primeira vez. Então, por exemplo, úlcera de Bauru é utilizado para leishmaniose, porque Bauru foi a cidade que primeiro surgiu lesões leishmanióticas, aqui no momento que houve as construções de estradas de ferro. Denominação popular, malária é uma denominação popular. Aspecto clínico ou histopatológico, leishmaniose tegumentar ou cutâneo mucosa, né? São formas. E com relação à nomenclatura do parasita também, né, que eu esqueci de falar aqui, é importante a gente sempre chamar a atenção isso aqui, ó. Quando a gente escreve sobre a espécie do parasita, a primeira letra sempre é maiúscula, as demais são minúsculas, né? Então, gênero e espécie, todo minúsculo, exceto a primeira letra do gênero. Quando eu tenho uma homenagem ao seu descobridor, né? Nesse caso aqui do Trypanosoma cruzi, aí existe uma exceção. Você pode até colocar o C como maiúsculo, mas em regra geral devemos assumir sempre que a espécie é sempre escrita, a primeira letra maiúscula, todas minúsculas, e o nome todo deve ser destacado, né? Ou sublinhado, ou colocado em negrito, ou colocado em itálico, tá? Então, sempre sublinhar a espécie do parasita. E assim, pessoal, nós concluímos essa aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Até a próxima.